Olá, eu sou Leandro Garcia e você está no Conversas Significativas, nosso encontro mensal, que acontece sempre na última sexta-feira de cada mês, para um bate-papo inspirador, para a gente ter novas ideias, novos insights aí para o próximo mês. Se você está assistindo esse vídeo aqui gravado lá no nosso canal no YouTube, não esquece de assinar, dar um like para você poder ser notificado aí dos nossos próximos encontros. E também fique de olho aí nas nossas redes sociais para você saber quando vão acontecer encontros ao vivo e poder participar. No ao vivo aqui você pode fazer perguntas, interagir com os nossos convidados. Hoje eu tô com uma pessoa muito bacana aqui, uma pessoa que a gente já interagiu bastante, eu gosto muito de falar com a Carla. A gente troca muitas ideias, assim, a gente concorda e discorda, e a gente é muito feliz concordando e discordando, né? Acho que a gente cresce com tudo isso. Ela está há um tempo fora do Brasil e ela vai trazer um pouquinho da experiência dela, de como é que está aí o ágil na Europa, principalmente em Portugal e na Espanha. É isso, Carla? Olá, boa noite, é isso mesmo. Aqui para mim é boa tarde, aí é boa noite, né? Você está 4, 5 horas na nossa frente, é isso? 4 horas na sua frente, já são 8 e 8. 8 e 8. Então eu vou fazer uma piada infame aqui, uma mulher à frente do meu tempo aqui, né? Literalmente. Legal. E aí, Carla, conte-nos, como é que é esse tal de ágil aí em Portugal, Espanha, como é que tem sido essa jornada em terras aí além mar, né? Então, boa noite a todos, muito obrigada por estarem aqui. Leandro, obrigada. Como o Leandro mesmo disse, a gente já participou de alguns outros bate-papos e a gente sempre concordava e discordava, o que é o mais bacana de tudo, né? A gente sempre tinha opiniões muito contrárias, mas é isso, quando você troca, quando você tem o oposto, é que você vai crescendo e que você começa a considerar outros pontos de vista. Então, hoje a gente já não interage mais tanto, mas eu confesso que eu tenho algumas saudades de discutir saudavelmente e seguramente com o Leandro, né? Então, vou contar um pouco da minha história. Eu não pareço, mas eu nasci em Belém, Belém do Pará, no Brasil. E por que eu disse que eu não pareço? Porque muitas pessoas associam Belém a pessoas com uma pele mais escura, porque Belém está muito na Amazônia, teve uma origem muito indígena. Então, era muito engraçado que quando eu morava em Belém, as pessoas me perguntavam de onde eu era. Depois, eu fui para o Rio e fiquei uns bons largos anos no Rio. E depois do Rio, eu vim para cá, para Portugal, fiquei um tempo na Espanha, voltei para cá. Mas, como diz o Leandro, de vez em quando tem uma perninha lá do outro lado, lá na Espanha também, e também tem uma perninha no Brasil. Então, a minha formação foi na área de informática, na área de tecnologia, mas desde muito cedo eu pensei, ok, eu gosto da gestão de projetos e fui me dedicando a ela desde sempre. Para vocês terem uma ideia, eu comecei a entrar na gestão de projetos em 2004. Claro que eu ainda não era gestora de projetos, mas esse assunto já me chamava a atenção e foram anos de estudo e trabalho, entre outros. E quando foi em 2014, por decisão própria, tipo, eu queria vir para Portugal, porque eu queria conhecer um pouco da realidade fora do Brasil, então vim para cá. Já estou aqui, então, desde 2014, são 8 anos, é bastante tempo, como o Leandro já disse, e eu fui ficando, N coisas aconteceram na minha vida pessoal e acabei ficando. Então, aqui, eu comecei a trabalhar com agilidade aqui, porque quando eu estava no Brasil ainda, eu trabalhava na Petrobras, e a Petrobras começava a adotar o ágil em 2012. Então, ainda era muito... Eu lembro dos primeiros cursos do ágil que eu tive, de agilidade, foi Scrum. Então, que é geralmente o que acontece é que vamos começar pelo Scrum, e depois eu tive alguns cursos sobre Kanban, ainda dentro da Petrobras. Depois, quando eu vim para cá, eu fiquei o tempo do mestrado me dedicando mesmo ao mestrado. Eu fiz mestrado na área de cidade criativa.
Então, nada a ver com gestão de projetos, nem agilidade, mas com cidades, como pensar cidades, como pensar soluções para cidades, entender estratégias de cidade, marketing territorial, e depois eu voltei para a área de gestão de projetos. E aí, quando eu voltei, eu já comecei a entrar no campo da agilidade muito mais seriamente. E aí, tem uma questão que é muito importante, que é, se no Brasil o, o nome do cargo é importante, aqui, aqui é muito importante. Aqui as pessoas se pautam muito pelo cargo, ou seja, pelo nome do cargo. Então, hoje em dia, eu não tenho o cargo de Agile Coach, eu não tenho o cargo oficialmente, ok? Cargo de Scrum Master, mas existe um papel que se trabalha muito aqui, que é o gestor de projetos / Scrum Master. Ou seja, você faz um pouco das duas coisas. E também tem só o Scrum Master, mas também tem o gestor de projetos e o Agile Coach. É a mesma pessoa que faz um pouco dos dois. E depois a gente vai tirando, já vai entrando em detalhes mais sobre o que é isso. Então, assim, cada cultura é diferente, cada modo de funcionar é diferente, então é importante entender o contexto. Então, hoje em dia, eu trabalho numa área que é na área de gestão de projetos, mas é uma gestão de projetos / Agile Coach, em que, como eu tenho alguns projetos, eu trabalho com projetos tradicionais, então, quando eu falo projetos tradicionais, eu quero dizer realmente PMBOK, tem alguns projetos que são híbridos, então falamos de Scrum e iterativo, ou waterfall, ou preditivo, entre outros, e tenho realmente projetos que são puramente ágeis. Às vezes os 3 estão em andamento, às vezes só um, mas a gente trabalha, pelo menos onde eu estou nesse momento, a gente trabalha muito mais numa lógica de programa, gestão de programas, e cada programa tem o seu viés de projetos. Basicamente é isso, essa pequena apresentação. Depois eu posso continuar falando outras coisas. Leandro, você quer perguntar ou já vou continuando? Não, eu queria te fazer uma pergunta. Então, hoje, se você quer trabalhar com ágil em Portugal e Espanha, você tem que ter uma certificação PMI também. Existe essa amarra ou não? Eu vou te dizer que não existe amarra, mas a gente tem que levar em consideração uma outra questão antes, que é... E não há bom, nem mal, nem certo, nem errado, não há fatores qualitativos nem subjetivos. Nós temos que pensar o seguinte, e muito real. O Brasil tem 205 milhões de pessoas. Portugal tem 10 e pouco milhões de pessoas, não chega a 11. A dimensão do mercado é completamente distinta. E eu estou falando só de Portugal, porque quando a gente entra em Espanha, Espanha já tem um mercado muito maior do que Portugal, não chega a ser nível Brasil, mas está ali mais ou menos, então é outra dimensão. Então, quando você está falando em questão de dimensão de mercado, nós temos que pensar, por exemplo, assim, São Paulo. São Paulo, as empresas que estão em São Paulo, a dimensão das empresas que estão em São Paulo, a dimensão dos projetos que estão em São Paulo e no Rio, por exemplo, não é a mesma dimensão dos projetos que nós temos aqui. Ok? Eu estou falando assim, projetos que rodam apenas em Portugal. Uma coisa aí também para ficar muito distinto é, há projetos que funcionam dentro de Portugal, para Portugal, e há outros projetos que, por exemplo, Portugal, por exemplo, trabalha com a Alemanha, trabalha com o UK, e são outras dimensões. Então, assim, quando a gente olha para o mercado Portugal, nós temos que pensar que os projetos da dimensão de Portugal é menor. Então, assim, e outra coisa que é, o ágil no Brasil ganha muita força em 2010. O ágil em Portugal ganha muita força a partir de 2015, 2016. Então, assim, quando a gente olha para o mercado do Brasil, a gente já vê uma maturidade muito maior.
a gente já vê discussões, por exemplo, sobre a cultura ágil, a gente vê discussões do que é, do que não é, do que faz sentido, do que não faz sentido, questão de resultado, entre outros. Por quê? Porque já se passou por todo esse grau de maturidade, entendeu? Já passou pelo grau de maturidade de tipo, de vamos começar a implementar pelo Scrum, pelo Kanban, não funciona, depois vamos tentar, não funciona entre aspas, pronto, depois vamos tentar pegar um pouco da cultura, vamos tentar adaptar e depois vamos começar a entrar em outras discussões do tipo, o que realmente faz sentido para a nossa empresa. Quando a gente olha o mercado que ainda está a amadurecer, a gente ainda tem algumas outras discussões que talvez no Brasil, talvez em alguns projetos já não fazem mais sentido, entendeu? Mas que agora, para o grau de evolução, para a maturidade, sim, ainda faz sentido. Só para você ter uma ideia, eu dou formação tanto para a área de agilidade quanto formação para gestão de projetos. E aqui eu vou dar mais ou menos uma métrica. Para cada 5 formações que eu dou na área de gestão de projetos preditiva e híbrida, eu dou 2 para Agile. Ok? E assim, ainda é numa ótica mais de metodologias, de Scrum, de cultura, entendeu? O OKR tá ganhando mais força nesse momento, entendeu? Então, assim, quando a gente fala assim, é obrigatória a certificação, não é que seja obrigatória a certificação, mas é que ainda há muitos projetos aqui que se pautam pela gestão de projetos serial, preditiva. Então, você não é obrigado a ser certificado pelo PMI, mas é importante que você entenda o que é a gestão de projetos preditiva, o que é a gestão de projetos tradicional. E claro que quando a gente fala de gestão de projetos preditiva ou tradicional ou serial, a gente não pode deixar de esquecer do PMBOK. E quando a gente fala PMBOK, a gente indiretamente já está falando do PMI. Então, não é obrigatório, mas é seriamente recomendável que você conheça. Está dentro de um contexto que é interessante você saber lidar com ele. Você entender um pouquinho dele para que você possa interagir com as pessoas ali de tal forma que o resultado que você está buscando ali seja alcançado, né? Bacana. Exatamente. Assim, não dá para... Nenhuma empresa vai te dizer você é obrigado a ter a certificação do PMP, mas você é valorizado quando você tem a certificação do PMP, porque ainda assim, muitas empresas com muitos projetos nessa linha mais tradicional, entendeu? É claro que, volto a dizer, quando o ágil ganhando força e entra cada vez mais na empresa, mas mesmo ele ganhando força, ainda há negócios, ainda há empresas, ainda há mercado, que sempre vai ser uma gestão de projetos mais tradicional e que você pode evoluir para o híbrido, e no híbrido você precisa dos dois lados. Legal, legal. Eu acho que você tem mais fala aí, né? Você tinha dado a entender que você tinha outras coisas que você queria comentar, né? Fica à vontade. A Adriana está perguntando assim, poderia identificar... Desculpa, Adriana, que entrou aqui o chat para mim e eu... Deixa que eu... Boa tarde. Ok. Poderia indicar onde conseguir essa certificação e como se preparar para ela? Adriana perguntando aqui. Adriana, se for a certificação do PMP, que foi a que eu acabei de falar agora, ela é uma certificação do PMI, que é do Project Management Institute, que é uma associação sem fins lucrativos, que é, nesse momento, quer dizer, não é nesse momento, mas desde sempre ela foi a maior associação na área de gestão de projetos, porque foi ela que começou isso. Em 1969, o PMI nos Estados Unidos lança o primeiro corpo de conhecimento e começa a dar início a essa carreira da gestão de projetos. É claro que, como eu e o Leandro sempre discutimos, uma rota mais para a direita, uma rota para a esquerda, menos boa, mais boa do PMI, mas ainda assim ela ainda é a maior organização na área de gestão de projetos. Então, assim, e eu acho que o próprio PMI percebeu
E por que eu estou dizendo isso? Para dar um pequeno contexto. O PMI, durante muito tempo, não foi que ele ignorou o Agile, mas ele não foi tão adaptativo, para assim dizer, ele não foi tão flexível, ele não foi tão ágil em incorporar toda a metodologia ágil, cultura ágil, teoria ágil dentro do seu corpo de certificação. E ele só responde com mais maturidade, com mais corpo de conhecimento a partir de 2015, 2016. E aí nós temos que perceber o seguinte, em 2015 e 2016, o Brasil já estava no 3º ano de congresso sobre agilidade, enquanto que o PMI... 6º ou 7º ano já, tá? Ah, desculpa. Eu sabia que era tipo 3º ou 4º, mas de fato o primeiro, que eu tenha, mas o primeiro evento nacional acho que foi em 2009. Aí teve o Agile Brasil no Rio Grande do Sul em 2010. O primeiro evento foi no Rio de Janeiro. Foi exatamente muito divulgado, então até tem uma discussão na comunidade aqui quem é que foi o primeiro, mas vamos colocar 2000 e 2010 aí. Então já era o 6º ano, já era o 6º ano já era o 6º ano já, 6º ou 7º ano já de encontros nacionais e uma discussão toda, né? Realmente, eu acho que o Ágil aqui no Brasil tem pessoas que estão olhando para métodos e frameworks ali que em 2001 acabaram colidindo ali no Manifesto Ágil, mas você já tem pessoas que estavam falando de uma série de coisas aqui no Brasil desde a década de 90 já, né? Como o XP, por exemplo, né? Você já tinham pessoas aqui falando de XP, que é um dos... Porque o Ágil, esses métodos e frameworks que você estava comentando, menos o Kanban, né? Mas o Scrum, o XP, eles nascem ali na década de 90, né? Então você já isso tinha aqui no Brasil discutível, e aí a gente pode discutir sobre isso, mas ok. Tá bom. É só eu e a Carla discordando, né? Mas é uma discussão sempre saudável, a gente sempre chega lá, é muito bom, a gente sempre cresce com isso. Legal, mas o foco hoje não é esse, né? Senão a gente sempre vai vazar a linha aí. Mas voltando à questão que então, era isso que eu queria falar. Você tem que pensar o seguinte, quando você tem um Brasil, profissionais no Brasil, que em 2015, 2016 já estão no ponto de discutir até filosofar para que serve o Scrum, como é que o Scrum pode ser modificado ou não, melhor adaptado ou não, você tem um PMI que ainda não tem um livro ou alguma coisa que diga, não, eu já estou a trabalhar com isso, cria ali alguma questão, entendeu? Então, é por isso que eu entendo quando algumas pessoas falam que o PMI não foi tão rápido em se adaptar a esse novo discurso, mas a partir de 2015, a partir de 2016, ele ganha força nisso e começa a adaptar muitos dos seus materiais e até incorpora certificações ágeis dentro do PMI. Dentro do portfólio ali, né? Zacarias, você quer fazer uma pergunta? Sim, quero fazer uma pergunta, porque eu estou aqui a viver em Portugal, né? E com foco na agilidade, pura e simplesmente na agilidade. Conheço, porque já trabalhei há algum tempo em gestão de projeto tradicional. Também não cheguei a fazer nenhuma formação do PMI. E é realmente saber qual é a possibilidade de alguém totalmente gestor de projeto só na área da agilidade conseguir um trabalho em Portugal nas empresas renomadas. Como é que realmente vai a questão de percentagem de aceitação? Nossa, não há dados, eu juro que eu procurei, mas não há nenhum dado oficial. O que eu te diria é que é uma questão de procurar. E o que eu quero dizer com uma questão de procurar? Você vai encontrar empresas, e eu já participei de alguns, quando eu estava a procurar, há uns 2 ou 3 anos, eu estava a procurar emprego, e eu encontrei questões do tipo assim, não, eu encontrei empresas de dizer, eu não aceito quem é PMP, eu não quero ter relacionamento nenhum com PMI. Isso existiu, eu estou falando de 2 anos e meio, ok? Quando eu estava a procurar, então eu recebi dizendo assim, não, você é ótimo, gostamos muito de você, mas não queremos ninguém com PMP, porque não queremos alguém talhado com aquele pensamento do PMI, porque o PMI, quando você estuda, você
Você traz um mindset que para você entrar na agilidade, você tem Agilidade, que mudar um pouco esse mindset que você traz nessa bagagem. Encontrei empresas que disseram para mim, eu só quero pessoas do PMI, e encontrei empresas que disseram, eu quero que você seja um pouco dos dois. Eu quero que você conheça o mundo ágil, para saber lidar com projetos ágeis, e quero que você conheça o mundo de projetos tradicionais. Então, assim, não há percentagem. Existem, sim, muitas vagas dizendo, eu só quero Scrum Master. E é puramente Scrum Master. Mas também existem outras empresas como pedem, quero uma pessoa que seja gestor de projetos e Scrum Master, e quero uma pessoa que seja gestor de projetos e Agile Coach. Então, assim, você vai encontrar de tudo. O que eu diria é procurar, é tentar, entendeu? Mas eu não vou falar o nome da empresa, mas ano passado, eu fui chamada para uma grande empresa aqui para ver uma espécie de consultoria / mentoria, ok? Então, para analisar o cenário, ver a implantação do ágil, como é que eu podia ajudar na implantação da agilidade. E uma questão, isso eu estou falando de um ano, ok? Mais ou menos um ano. E uma das coisas que me chamou a atenção é que na empresa as pessoas estavam a rodar, as equipes estavam a rodar Scrum, mas sem aquele pensamento crítico. Estava muito mais naquele modo automático do tipo, eu estou fazendo uma daily, mas porque o Scrum diz que tem que fazer uma daily? By the book. É um by the book, e às vezes nem tão by the book, nós vamos fazer uma daily de 30, 40, 1 hora e meia. Tá, mas por quê? Entendeu? Ou seja, as pessoas estavam a seguir alguma receita sem ao menos colocar em causa aquela receita, ou até e a empresa, e você percebia que, tipo assim, ali tinha as equipas. Então, imagina como se fosse assim, tinha equipa A, B, C, D, E, um estava fazendo Scrum, mas aí a equipa A dependia da equipa B para entregar alguma coisa, mas eles não se falavam. Então, imagina assim, a equipa A tinha o seu cronograma de sprint, a sua vida, o outro tinha o outro cronograma, então quando a equipa A precisava de alguma coisa da equipa B, a equipa B dizia assim, não, olha, eu só posso te encaixar daqui a 3 sprints. E você dizia, não, mas eu preciso disso para a semana que vem. E ela dizia, não, mas a minha sprint tem 2 semanas e já está fechado e eu só consigo te encontrar na terceira, entendeu? Então, você fala, não, peraí, para tudo, vamos tentar organizar aqui a questão, e aí você tem que dar um passo atrás, que é, ok, o que é ser ágil, o que é a mentalidade, e até mesmo criticar o processo, é o que a gente sempre discute, que é, qual o valor daquilo, que resultados você quer atingir com o Scrum, por que você quer colocar o Scrum? E eu acho que, e aí volto a dizer, o Brasil, nesse termo, nessa linha, está mais maduro nessas críticas, entendeu? E aqui eu percebo que a gente começa a dar esses passos. Okay. Tirei essa dúvida? Sim, porque essa questão é o que eu vejo do pouco que eu já fiz, né, como freelancer, eu também deparei-me com isso, que o pessoal está muito no fazer, mas não está a ser. Quer dizer, o mindset da agilidade, o viver os princípios, valores e conseguirem idealizar e saber o que realmente é importante, não tem. Mas os processos, vamos seguir os processos do jeito que está e muitas das vezes adaptados sem esse ponto de realmente ver se vai gerar algum valor, se valeu a pena mudar para agilidade ou era melhor continuar a ser a gestão que tinha antes. Legal. É verdade. Ó, Carla, eu quero botar uma pessoa na fogueira aqui, que ela acabou de entrar, e eu sei que ela tem experiência aí com Índia e outros lugares. Queria fazer uma pergunta rápida para ela. Acho que ela já sabe quem que eu estou falando já. Ó. Queria fazer uma pergunta para ela. A Carla está trazendo aqui que ela acredita que no Brasil a gente começou um pouco antes e, portanto, a gente tem um pouquinho mais de maturidade no assunto. Você já me contou sobre a Índia. Eu não sei, Débora, se tem outros países que você já olhou,
Como é que você vê essa maturidade fora do Brasil? Você vê? Eu tenho uma opinião que a gente tem uma maturidade muito legal aqui no Brasil. E, portanto, a gente tem uma vantagem estratégica aqui de conhecimento por experiência e tudo mais. Você vê dessa forma também, assim, as tuas andanças aí virtuais mundo afora? Beijo. Oi, Carla. Olá, pessoal. Olá. Tudo bem? Olá. O Leandro, nem cheguei, já me coloca aqui, nem entrei, não sei nem o que está acontecendo, já vou. Bom, vamos lá. Minhas experiências com a parte internacional. O pessoal da Índia, muito avançado com os relacionamentos que a gente tem. Índia e Israel, muito avançado mesmo. Eles estão totalmente conectados e fazem o ágil mesmo. Não é só, né, eles pensam e fazem. Então, são realmente muito bons. E aí, eu vou te dizer, Carla e pessoal, que os problemas são os mesmos em qualquer lugar do mundo. Pessoas que precisam se sentir conectadas, que precisam entender o valor e o pertencimento ao que estão fazendo e ver valor naquilo, como você falou, ver valor naquilo que está praticando para poder querer ir lá comprar a briga junto e sair da zona de conforto. Porque tudo isso que a gente está falando exige que a gente tenha esforço, né? Então, eu tenho que sair daquilo, eu faço isso há 200 anos, que legal. Já tentei fazer há 20 anos, não deu certo. Poxa, mas outro, né? O mundo hoje avança muito rápido e tudo muda muito rápido. Então, eu tenho experiências com Índia, com Israel, com China também, o pessoal faz, mas sempre o que eu vejo, Leandro, tem essa conexão. Quando as empresas estão mais conectadas com outras, né, outros países, a coisa ela fica mais conectada, sabe? A coalocação, vamos dizer assim, funciona melhor. Então, parece que há essa comunicação, ela, mesmo que a gente sempre tenha ruído, ela flui e funciona. Né? Outra experiência que eu tenho, apesar de... Débora, a coisa da diversidade, talvez, cultural, ajuda esse processo a acelerar. Eu acho que foi uma coisa que a Carla falou antes, né, Carla? Você falou, esses projetos que você vê que tem conexão com a Alemanha, com a Inglaterra, você vê aí uma maturidade diferente, né? Exato. Até porque uma coisa interessante esquecendo o ágil, esquecendo qualquer coisa. Naturalmente, o perfil do brasileiro, independentemente de agilidade, o brasileiro, se a gente for olhar só para o mindset ágil, praticamente o brasileiro já é nato nisso. A colaboração, a comunicação. É claro que eu não posso generalizar, mas eu diria que assim, 60% naturalmente a gente é assim. A gente gosta de partilhar. Você vê pelo número de comunidades que nós criamos. Independentemente, eu não estou nem falando de metodologia ágil, a gente cria comunidade para tudo. Por exemplo, eu fazia parte de movimentos sociais em que, assim, eu trabalhava na igreja católica, nós tínhamos 42 grupos de comunidades dentro de uma igreja, de uma única igreja. Então, assim, e isso quando você junta com agilidade, que proporciona, incentiva e motiva que você seja comunicativo, colaborador, partilhar, não ter tanta hierarquia, vamos estar todo mundo junto, autogestão, é fantástico. Você tem o contexto do país, da cultura, que está alinhada com a teoria do ágil. Então, você não está tentando forçar nada, por assim dizer. Só que isso não é o perfil nato do português. Eu estou falando do português puramente português de Portugal, ok? Aquela pessoa que nunca trabalhou com outros países, com outras culturas, etc. Por padrão aqui, as pessoas não partilham. Tanto é que se você me pergunta assim, quais são as comunidades, independentemente de comunidades aqui em Portugal, vou te dizer, eu não conheço muitas. Mas eu não conheço, não é porque elas não existam, é porque não se falam. Não tem como no Brasil, aquela coisa do tipo, eu faço parte da comunidade A, eu vou chamar a comunidade B, a C e a D, e todo mundo vai, entendeu? Só para fazer um exemplo lúdico, por exemplo, eu no Rio, eu lembro de eu conhecer a Débora, que conhecia o Leandro, que conhecia o João, que conhecia o Carlos, e no final a gente estava todo mundo junto, tomando um café, um chopp. Aqui, se eu conheço o Leandro, eu vou sair com o Leandro. Vou tomar um chopp com o Leandro.
Depois, se eu conheço a Débora, eu vou tomar um chopp com a Débora. Não há essa mistura do tudo junto e misturado como há no Brasil. Uhum. Então, assim, naturalmente, você chegar num contexto de uma empresa e dizer, então, pessoal, todo mundo agora partilhando, todo mundo colaborando, não é tão simples, entendeu? Não é que seja impossível, não é que seja o caos, não, mas não é tão natural quanto chegar para um brasileiro e falar assim, então vamos lá, vamos fazer uma reunião de lições aprendidas, que eu já participei algumas no Brasil, quer dizer, eu errei, eu fiz isso daqui eu aprendi. Não é muito assim. Aqui não há. Aqui começa-se a trabalhar a cultura do eu posso errar. Entendeu? O erro aqui, a falha aqui, começa a se mudar o discurso de dizendo que bom que você falhou, mas que bom que você aprendeu. Mas enquanto que no Brasil, e volto a dizer, eu não posso generalizar, e eu estou falando da minha experiência no Brasil. Enquanto que no Brasil eu tinha um ambiente seguro, e conheço muitas histórias de muito ambiente seguro no Brasil, onde eu podia dizer assim, eu falhei, eu aprendi, eu dei a volta. Aqui isso ainda é meio, não vou dizer meio complicado, mas vai depender muito da empresa onde você está, com quem você está. Por exemplo, eu tenho o meu chefe hoje, ele trabalhou muitos anos em UK. O pensamento dele é completamente distinto de outro que eu tive que sempre trabalhou somente em Portugal e com projetos dentro de Portugal, entendeu? Então, são mentalidades completamente distintas. Deixa eu fazer um verdade. resumão, então, do que você trouxe aí. Existe uma vantagem na sua cabeça aí, no brasileiro brasileira, por conta da gente estar vivendo isso há mais tempo, então a gente já passou por algumas fases. Tem esse lado nosso cultural, que a gente é esse povo meio dado mesmo, de senta, conversa, né, Débora? Manda o WhatsApp, marca a reunião, vai conversar com o outro, e uma empresa mostrando para a outra o que está fazendo e coisa e tal. Eu já fiz isso com a Débora, estou brincando aqui com ela. Ao mesmo tempo, se a pessoa que chega aí não tiver esse cuidado de entender que ela está num contexto cultural diferente, e o Brasil do tamanho que é, a gente também tem contextos culturais diferentes também, né? Muitos contextos culturais diferentes. Mas se a pessoa não entender que ela está num outro contexto, corre o risco dela tropeçar, porque ela vai chegar lá e vai trazer ali alguma coisa que não vai encaixar bem, né? Exatamente isso. O que a Carla falou é muito real, viu, Leandro? É cultural mesmo, porque, por exemplo, o que quando eu ia terminar aquela hora, era o seguinte: americanos também estamos à frente de americanos, por incrível que pareça. Muita coisa vem de lá, né? Livro, consumimos e tudo mais. Mas, se a gente pegar a forma como a gente executa aqui, como eles fazem lá, teve empresa em que eu trabalhei, em que eu fui Agile Coach, que no final nós nos tornamos referência e migramos as nossas coisas daqui para os Estados Unidos, porque a gente estava adiantado à frente com as práticas deles. E eu concordo muito com a Carla disso. É muito cultural em relação às pessoas, as formas como as pessoas se relacionam. É bem isso mesmo, é bem nichado. Né? Então, para essa parte inclusiva, parece simples. Eu já trabalhei muito em projeto internacional, muitos anos, com diferentes nacionalidades. E mesmo sendo diferente, as pessoas falando assim, que nem o pessoal da Índia tem a cultura de Israel e tem as partes religiosas que você respeita e tal. Mas você tem esse relacionamento, só que isso leva tempo. E aí, quando você fala, mas aí você está trazendo, quando você tem pessoas de diferentes localidades, a coisa fica um pouco mais aberta, vamos dizer assim. Acaba abrindo a mentalidade, né, Carla? Agora, se a gente está falando de um time só de americanos, só sei lá, de qualquer nicho de qualquer país, aí já vai bem para a cultura de cada um, em que cada um vai viver local, o seu quadradinho. Né? Exatamente. Era isso só que eu queria complementar. Não, perfeito. Deixa só o Zacarias, que ele levantou a mão, cara. Deixa eu só ver. Diga. Não, eu queria complementar a cultura aqui de Portugal. Que eu já estive no Brasil, sou angolano, e Angola e Brasil têm quase a mesma cultura, muito chegado, muito alegre. Chegou num sítio, bom dia para todo mundo. O Portugal, tu chegas no transporte público, sentaste primeiro, o que vem a seguir parece que não te viu.
sentou ao lado durante a viagem toda, nem um nem dois. O mesmo acontece muitas das vezes dentro das empresas. Passam por ti, só depois de estarem nas salas reunidos é que vão cumprimentar, é que vão apresentar, é que vais ter que interagir, e tu sentes logo esse choque de cultura, que numa fase inicial é um desafio enorme. Você saber que você é caloroso, é bom dia para todo mundo é tio, é tia. Aqui, não. Então, esse é o maior desafio de um agilista, que eu acho, da minha experiência, em trabalhar com portugueses e só portugueses no grupo, como a Débora falou. Se tiver uma mistura, já é bem mais tranquilo. Se for apenas portugueses, então muitas das vezes é complicado, mas já está aí, deu peito para bala. Isso é Legal. verdade. E assim, eu que vim do Rio, quer dizer, eu vim do Rio para cá, né? Nasci em Belém, vim do Rio para cá. E no Rio, acho que todo mundo conhece, você está na padaria, você está na fila de padaria, você começa a conversar com todo mundo, entendeu? Então, quando você chega numa equipe, numa empresa ágil, tranquilo, quer dizer, tranquilo entre aspas, tipo assim, corre muito mais fluido, entendeu? Você tá ali, se você conversa com a pessoa da padaria, você pode chegar em qualquer lugar, na sua empresa, com qualquer posto e com qualquer nível hierárquico da sua empresa, você pode trocar ali algumas dúvidas. Mas é isso que a Débora falou, é importantíssimo. Hoje eu tenho uma equipe global, que é Portugal e Espanha e Polônia, e aí, entre essa equipe, a Débora disse, já funciona de outra maneira. Agora, quando a gente tende cada um no seu quadrado, por assim dizer, claro, nós somos animais racionais que queremos socializar. Então, o que a gente faz? Às vezes a gente tende a seguir o grupo. Se eu estou naquele grupo que tem o mesmo pensamento, a mesma cultura, eu vou continuar a seguir o mesmo processo, entendeu? E isso, às vezes, dependendo do contexto, dependendo do projeto, um pouco mais complicado. E outro ponto também que eu queria chamar a atenção, que eu não posso generalizar, obviamente, mas há ainda algumas instituições, ainda algum histórico cultural aqui de dar muito, de ser muito formal, essa é a melhor palavra. Então, por exemplo, eu sou formada em informática, ok? Então, aqui é engenharia de informática. Então, quando eu estou no evento, engenheira doutora Carla. Mas isso é alguma coisa que, por exemplo, as gerações mais novas já estão alterando um pouco esse processo, mas o contexto é mais isso. Por exemplo, eu acho que todo mundo sabe que no Rio a gente fala muito a expressão cara, tipo, cara, para todo mundo, a torta direita. Vim fazer meu mestrado aqui numa instituição ainda muito conservadora. Mas uma das melhores universidades daqui, mas ainda mais conservadora. E na minha primeira reunião com o meu orientador do mestrado, né, ele falou alguma coisa, eu falei, cara, eu tinha acabado de vir do Rio, como o Zacarias disse, cara, eu não acredito nisso. Nossa, ele me olhou como se eu tivesse falado alguma coisa terrorizante, entendeu? Pensei, ok, eu tenho que começar a ter um pouco mais de cuidado com as coisas. Isso tudo para dizer o quê? Quando a gente pensa no Agile, o que a gente pensa? Na equipa sem o gestor de projetos, numa equipa sem alguém para liderar, por assim dizer, aquele cargo realmente de gestão, uma equipe mais auto-organizável, mais autogerido, cada um vai lá, pega o trabalho, se responsabiliza, etc. Agora, você imagina num espaço onde, numa empresa onde, e volto a dizer, eu não estou generalizar, mas existem alguns contextos, onde você tem aquela questão da hierarquia. Como é que você chega, então, para uma pessoa ou para uma equipe e fala assim, não, parou tudo agora, a partir de agora, some com gestor de projetos, a própria equipe decide o que vai fazer, se auto-organiza, se autogerencia. Não é um discurso tão fluido e tão fácil quanto chegar numa empresa no Brasil, que eu também não posso generalizar, tem os seus contextos, mas não é tão fluido quanto chegar em algumas empresas no Brasil e dizer, vamos tirar isso agora.
E aí, Carla, fight do Leandro com a Carla agora. Tem a coisa da evolução versus a revolução, né? Esse cenário que você trouxe tem muita revolução nesse cenário, de qualquer maneira. Eu não acho que é legal aqui nem no Brasil, mas entendi seu ponto aí. Deixa eu te falar. Ó, a Adriana fez 2 comentários e eu queria fazer uma pergunta para você de dia a dia depois. Ela estava comentando aqui, ó, Zacarias, que ela descobriu, a Adriana, que ela descobriu aqui agora que na Angola é muito parecido com o Brasil, ela ficou feliz com isso, e que ela trouxe uma coisa que eu achei legal, que é essa coisa de entender o limite de cada um, o momento de cada um, a jornada de cada um, e buscar um equilíbrio nisso daí, né? Eu acho que se você está mudando de país, mais do que nunca, você precisa ter esse cuidado. Minha pergunta, Carla, eu já participei de projetos internacionais com indiano, mas acabou de cair uma ficha em mim aqui, com americanos e coisa e tal, com chileno, com uruguaio, mas eram sempre projetos mistos. Eu acho que eu nunca trabalhei num projeto internacional que não era uma equipe mista, igual você já pegou aí em Portugal. E aí tá aqui esse cara, ó, barbudo, camiseta, informal. Este cara saiu sem querer, né? Então, se expressando dessa forma. Como é que é esse dia a dia? Ó, o Anderson aí entrou de camiseta aí também. Pode isso? Ou eu tenho que entrar na call lá de como é que é esse? Como é que é o dia a dia? Como é que é essa formalidade no dia a dia também? Porque eu conheço Lisboa, eu já estive em Lisboa algumas vezes, sou apaixonado por Lisboa. A última vez que eu estive fora do Brasil, inclusive, foi em 2019 ali, pouco antes de começar a pandemia ali em 2020. Foi minha última viagem para fora. No Web Summit, muita startup, uma coisa, um jogo já diferente mesmo, né? Pessoas do mundo inteiro e tudo mais. Mas no dia a dia, numa empresa que tem essa cultura mais portuguesa, tem essa informalidade que eu estou aqui, ou você vê uma formalidade maior ainda? O pessoal está de camisa social, como é que é isso? Você está na sua fala aí. Vai depender da empresa onde você for trabalhar. Há empresas que no contrato está escrito dress code. E você tem que cumprir. E tem que cumprir mesmo, entendeu? Não é aquela coisa do tipo para inglês ver. Então, se você entrar numa empresa dessa, por exemplo, às vezes é terno e gravata mesmo, dependendo da reunião, dependendo de qual o seu nível hierárquico. Se não for terno e gravata, então é camisa social com paletó, entendeu? Se não for paletó, é camisa social, mas sempre muito ali, muito bem vestido. Camisa, como você tá, como o Anderson tá, com dress code não funciona. Mas eu também já trabalhei numa startup onde, e aí foi um choque de realidade para mim, que era uma startup internacional, ou seja, que tinha projetos internacionais, que quando dava tipo hora do almoço, tinha ali algumas pantufas espalhadas pelo meio da startup e eles podiam tirar alguns minutos de cochilo. E, tipo, no final do dia, eles colocavam alguns adereços alegóricos, por assim dizer, alguns chapéus, tipo, para brincar e assumir uma posição de criativo, ficava ali, entendeu? Ficava até 8, 10 horas da noite comendo pizza, porque no meio do dia viram um filme. Então, assim, é completamente outro. Já existem outras empresas, por exemplo, na sexta-feira, você pode ir um pouco mais descontraído, até tem mesa de ping-pong. Então, tipo, pode ter ali um tempo no final do dia, na sexta-feira, para jogar ali ping-pong, entendeu? Então, assim, não tem uma regra, mas eu te diria assim, se eu tivesse que dizer agora para uma pessoa que vem do Brasil para cá, eu diria assim, pega leve na informalidade, entra na formalidade. Formalidade é o extremo. E depois que você conhecer o ambiente, você vai soltando, então, um pouco e vai vendo onde é que você pode ir na informalidade, entendeu? Mas sente o ambiente antes, entendeu? Não dá para chegar como a gente chega no Rio, bermudão, camiseta, blusinha regata, vestido tomara que caia, sandalinha, rasteira. Não entra logo assim, entendeu? Porque a primeira vista conta, aquela primeira impressão conta. Então, vem mais formal, vem mais tranquilo, mais quieto, som do terreno, vê que time você tá, que equipe você tá. E depois você vai ampliando
e vai vendo, entendeu? Vai sentindo. Uma questão também que é, por exemplo, algumas pessoas que dão muito, empresas que dão muito valor às palavras. Então, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu participei eu estava dando uma formação e eu usei a palavra time. E eu recebi uma crítica negativa nessa formação, porque a pessoa não entendia que time era equipa, porque para ele time era time em inglês, então não fazia sentido para ele o que eu estava a dizer. Mas também já encontrei outras pessoas, outros grupos que, assim, eu falava time, equipa, equipe, e tudo tranquilo, entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo assim, entende o contexto onde você está, entende a empresa que você está, entende o projeto que você está, e vai ali caminhando, entendeu? Você pode pegar equipas muito maduras, eu tenho equipas ágeis que são fantásticas, como a Débora disse, de um nível de maturidade ao extremo, mas eu tenho algumas que agora elas estão entendendo, ok, o que é ser ágil, entendeu? Então, Legal. há de tudo. Deixa eu pegar. Aqui no Brasil, a gente tem muita diferença de estado para estado na forma de falar, né, de se expressar. Eu trabalhei em companhia aérea e eu tive, dentro de companhia aérea, a oportunidade de falar com pessoas de muitos estados. Em Manaus, por exemplo, na tua região lá no norte do país, lá, mano é uma coisa muito comum, né? Se fala mano com muito carinho, né? Aqui a gente traduz um pouco a coisa do cara que está entregando pizza ali, tem uma a gente traz um pouquinho aí de preconceito nisso, assim. E eu vi diretor da companhia aérea reclamando da forma como o pessoal em Manaus atendia o telefone, assim. A gente tinha uma coisa dentro da companhia que foi muito legal para eu entender o Brasil, que era o tempo de atendimento da fila de Manaus era muito maior do que o tempo de atendimento na fila em Guarulhos, por exemplo. E aí tinha uma coisa muito de cultura das pessoas na fila em Manaus, chegava no guichê ali para fazer o check-in, era uma coisa de, Carla, como é que você tá? Tá viajando sozinha hoje? Não vai levar a família? Em Guarulhos, se você chegar e fizer isso, o cara não vai falar, meu, o que você tem a ver com a minha família? Faz teu trabalho aí, né? Então, dentro do Brasil mesmo, a gente já tem essas diferenças grandes culturais, assim. E eu já ouvi muito essa coisa do português aí. Quer dizer, a gente fala a mesma língua e ao mesmo tempo não fala, né? Principalmente na visão do português, né? A gente distorceu toda a língua. Eu tenho um amigo que é português, outro dia ele estava bravo comigo, ele quis saber o que estava na mesa lá. Eu falei, na mesa tem 3 copos. Ele falou, a mesa não tem copo, há copos na mesa, né? Essa coisa do italiano que foi aí, estragou o português, ele fica bravo. Grande amigo, gosto muito dele, um cara com uma cultura sensacional, mas tem muito essa coisa da língua, né? E já ouvi que eles reclamam muito da forma como a gente escreve, não que a gente escreva errado, a gente está escrevendo da forma que a gente foi ensinado aqui a escrever, mas essa diferença no falar, no escrever, isso pega dentro do trabalho também, você precisa fazer essa adaptação também, é verdade isso? E vai depender muito para onde você trabalha e com quem você trabalha. Por exemplo, eu trabalhei com órgãos formais aqui. Eu trabalhei com o Ministério, na verdade, eu fazia parte do Ministério da Saúde aqui. Então, para essas pessoas, o meu e-mail tinha que ser lido e relido 10.000 vezes. Entendeu? Porque eram comunicações mais formais. Então, a maior dificuldade, pelo menos para mim, não é a troca de palavras. A troca de palavras é até fácil, mas a questão é que a gente constrói a frase, a nossa análise semântica, por assim dizer, sujeito, verbo, predicado, diferente deles. Então, por exemplo, uma frase nossa, do jeito que a gente escreve, não tem o mesmo, não faz sentido. E uma outra questão também é, nós somos muito objetivos na forma como a gente escreve. E o português não, o português escreve muito mais do que a gente. Então, às vezes, o que eu dizia, sei lá, em 4 ou 5 palavras, um português dizia, sei lá, em 20, 30. Então, eu comecei a ter muito cuidado quando eu escrevo, para quem eu escrevo, mas a gente sempre volta atrás, que é o contexto em que você está inserido. Porque, por exemplo, quando eu estava na startup, dependendo de para quem eu estivesse mandando e-mail, tranquilo. Mas em outros contextos,
os meus e-mails não podem ser como a Carla brasileira escrevendo, entendeu? Então, essa foi uma das primeiras questões que eu passei por aqui, que eu tive que realmente trabalhar o modo de eu falar. Então, de acordo com o contexto onde eu estou inserida, as minhas frases vão ser outras, o meu tempo conjugal, os meus termos e até a minha análise, até a minha semântica da frase vai ser distinta. Outros contextos, não. Ok, esse daqui é a Carla, esse daqui pode falar o que quiser, como quiser, etc. Só um parênteses, eu lembro que uma das primeiras questões que eu tive aqui foi a palavra acreditar. Então, alguém me perguntou assim, quantas pessoas você acha que vai ter na reunião? E eu disse, pelo tempo, pelo assunto, eu escrevi no e-mail. Eu acredito que vai ser mais ou menos umas 5 ou 7 pessoas necessárias, sendo necessária a presença da pessoa A, B, C, D. E eu tive de resposta um e-mail a reclamar, a dizer, não, como assim? Você não pode usar a palavra acreditar no contexto profissional. E brigando mesmo comigo. Não, porque acreditar é alguma coisa mais mística. Você acredita em Deus. Você não acredita que vai ter X números de pessoas aqui. Ele deu uma thread de e-mails que eu fiquei pensando, ai meu Deus, se eu soubesse de tudo isso, eu não tinha nem respondido esse e-mail. Tinha logo dito que vão ser necessárias 5 pessoas e estava encerrado, entendeu? Então, isso me marcou bastante. A Adriana está falando, ó, ela ia cair na história do time lá, ó. Ela ia nessa Só linha. um ponto aqui, boa tarde primeiro, galera. Tô me divertindo demais, Carla, com as coisas que você está dizendo. E se eu for para Portugal, eu tô ferrado, cara. Acho que eu sou exonerado em menos de uma semana, cara, com tudo que você falou. Mas assim, ou não, né? Vai depender da empresa que você for. Verdade. Somos nós dois, Anderson. Somos dois aí. Cara, mas assim, a impressão que eu tenho também é que falta um pouco de empatia do lado de quem recebe alguém de outra nação, né? Assim, eles deveriam, no mínimo... Cara, isso brasileiro é bom, eu não vou no meu ponto de vista. A gente recebe um gringo, ele fala tudo errado, ou porta, ou não sei o quê. E a gente, no maior carinho ali, beleza, te entendi, é isso mesmo, tá tudo bem. E vai, segue o jogo, a gente não estressa. Cara, eu tô impressionado, de verdade. Eu já trabalhei com um indiano, já trabalhei com um americano, já trabalhei com inglês, com escocês, com colombiano, com paraguai, argentino. Só que assim, eu não tive a mesma língua pátria, né? Portugal, então, relação de colonizar. E aí você usa um termo acreditar e a pessoa te responde assim com quase que uma resposta visceral, né, cara? Aí a Carla me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho para mim, Anderson, que eles têm um carinho com a língua portuguesa que a gente não tem. Eu acho que eles têm um orgulho da língua portuguesa que é diferente Eles valorizam a língua portuguesa de uma forma que a gente não valoriza, eu acho. Faz sentido. Eu acho que é alguma coisa assim. Vai parecer que eu estou fazendo gracinha, eu não estou. Eu estava na cidade do Porto com a minha esposa e eu fiquei meio resfriado. Ela foi numa farmácia lá, comprou um remédio. E aí você vai para outros países, não é o mesmo remédio, né? Você tem que se adaptar ali. E ela ficou na dúvida se aquilo era o que precisava e coisa e tal. E ela perguntou se no dia seguinte eles iam fechar. E a pessoa falou que não. E no dia seguinte ela foi lá e a farmácia estava fechada. E aí depois a gente foi entender que ela tinha que perguntar se eles iam abrir, porque eles não tinham como fechar se eles não tinham aberto, sabe? Parece detalhes. Para onde essa rua vai? Você está dando hora de turista lá, quer chegar em tal lugar, para onde essa rua vai? Cara, a rua não vai para lugar nenhum, a rua é um negócio está parado ali no chão, ela não a vai. A rua não anda, ela não se movimenta. Ela não se movimenta. Então, não tô exagerando, né, Carla? Tem a forma como eles pensam, como eles constroem. Você começa a estudar inglês, espanhol, português, você começa a perceber que realmente a Carla trouxe. Em inglês você pensa de uma forma um pouco diferente, né? Aí você constrói aquilo de uma forma um pouco diferente. E essa diferença também existe no português brasileiro para o português de Portugal. Vamos lá, na boa, né? Quando eu falo da empatia, é só um pouquinho. E é cultura, não é mais a questão só de valorizar a língua, eu super entendo. Mas a língua que nós falamos, a língua que Portugal fala, não é a mesma, de boa, não é a mesma. O mundo já entendeu isso. É português PTBR.
é outro português. Então, há que se desenvolver no português uma empatia mínima para entender que a gente não faz de maldade, porra. Não pode ser uma parada. Mas vamos lá. Assim, não estou dizendo que não há empatia, eu estou dizendo aqui, dependendo da instituição onde você for, do contexto onde você está, não é uma questão de empatia, mas é uma questão de que, culturalmente, dentro daquela instituição, é aquilo que é, entendeu? É o que é, não há o que fazer, entendeu? É claro, Carlinha, numa boa. Eu só estou dizendo assim, é mais um chororão mimimi meu, do tipo, pô, a gente é compreensivo pra caramba, cara. Eu gostaria que os outros povos, nesse aspecto, entendessem um pouco disso. A pessoa está em transição, pô. Então, é engraçado assim, eu vejo mais brasileiro reclamando do meu inglês do que americano em inglês reclamando do meu inglês. Né? Não, beleza. Então, tem um brasileiro que ele corrige o meu inglês. Né? Eu já fui a trabalho para os Estados Unidos, cheguei, a primeira vez que eu fui a trabalho para os Estados Unidos, eu fui passar uma semana lá. Era reunião atrás de reunião, não sei o quê. E aí, era a primeira vez lá a trabalho. Assim. Aí eu cheguei todo mundo e falei, só, gente, meu inglês não é fluente, então, se eu comer bola, não sei o quê. Aí, no último dia, o pessoal estava rindo, porque eu fui para o Texas, o pessoal estava rindo na reunião, eu falei, nossa, eu fiz alguma coisa. Isso não, a gente está lembrando da frase que você falou, a primeira coisa que você falou quando você chegou, e a gente te entendeu melhor do que a gente entende esse cara aqui. Era um texano. Porque aí tinha uma piada lá com os texanos, que eles falam, eles têm um sotaque forte, coisa e tal, piada interna deles. Igual a gente faz piada com o carioca faz piada com a gente pela inteira. Enfim, é uma piada interna deles lá, assim. E eu já vi brasileiro corrigindo meu inglês, assim, sabe? Não é assim, porque a conjugação, não sei o quê, entende? Então, X, assim, não. Numa boa, eu super entendi. É que assim, um dia eu ainda quero fazer um intercâmbio e tal. Não sei se morar fora, porque já não sou mais tão novo assim. E essa parada de morar fora é um baita de um sacrifício, né? A Carlinha tá aí, sabe que tem que mudar a vida, tem que levar pai e mãe, tem que levar. Senão você deixa eles desamparados aqui também, é uma complicação muito grande. Mas intercâmbio, eu já trabalhei em ambiente internacional, mas sempre remoto, né? Esse lance de viajar a trabalho nunca aconteceu comigo, nem nada, mas é muito legal. Obrigado por compartilharem, né? Quando eu entrei quietinho, a Débora que descobriu que eu entrei ali, mandou uma mensagem, eu acabei abrindo a câmera para tentar contribuir, mas a Débora falava sobre coisas interessantes, cultura israelense, uma galera mais diferente, né? Então é super legal aprender. O Zacarias acabou de sair, mas é isso, né? É aprendizado, é olhar calçar os calçados dos outros e entender onde aperta o calo. Né? Nunca trabalhei com israelense, tenho vontade, viu, Débora? Até se tiver oportunidade, vai ser bacana. Tel Aviv tem prêmios, tem N teorias, artigos, revistas, porque eu estava contando no início que eu fiz mestrado sobre cidades criativas e pega ali um pouco de cidades inteligentes. Então, a maioria dos meus estudos de casa era tudo em Tel Aviv. A quantidade de estudos de casos que eles têm de implantação nessa questão de soluções para a cidade, eu não tinha noção do quanto desenvolvido eles são, não tinha mesmo, e depois que eu estudei, eu pensei, uau, e eu acho que assim, quem puder, faça intercâmbio para lá, porque realmente é fantástico. Nunca fui, nunca trabalhei com eles, estudei muito, e fiquei com água na boca, com vontade mesmo. Mas só contar uma historinha uma história rápida. Eu fiz o caminho de Santiago eu saí da França e fiz o caminho de Santiago todo pelo meio da Espanha. Então, a Espanha tem 4 regiões e 4 sotaques, por assim dizer. É claro que não é sotaque, mas é como a gente está falando, né? Cada parte no Brasil fala de uma coisa diferente e na Espanha também. Então, a parte inicial, que é a parte basco, desculpa, é outro espanhol. Eu não conseguia praticamente entender o que eles estavam a falar e nem eles conseguiam me entender. Só que à medida que você vai chegando mais ali para Santiago, mais aqui para perto, porque essa parte mais aqui acima de Portugal, que é a região galega, por assim dizer, eles são galegos, eles já conseguem entender melhor o português e o meu portunhol do que a outra parte lá no inicial. Então no início,
o oi deles, o bom dia, o boa tarde é completamente distinto. E eles fazem questão de usar o dialeto deles, o sotaque deles, os termos deles, entendeu? Então, é completamente diferente. E aqui em Portugal, o que há muito de diferente é a parte sul. E quando a gente fala sul, a gente está falando daquela parte Algarve ali, que tem muita influência inglesa. Então, por exemplo, julho e agosto, Algarve é só praticamente inglês. O Reino Unido ali praticamente baixa para lá. Lisboa é uma cidade que eu te diria assim, Lisboa está muito mais parecida com São Paulo. Hoje em dia eu acho que Lisboa está muito cosmopolita, exatamente, globalizada. E aí acaba sendo talvez uma área, não sei se a palavra é mais fria, mas é diferente, entendeu? Por exemplo, você vai para o norte, o pessoal do norte já fala mais como nós brasileiros. Fala e gesticula, e às vezes chama um pouco mais de palavrão, e é isso mesmo, entendeu? Tá tudo bem, etc. Quando você vem para Lisboa, você vê que as pessoas já são um pouco mais formais, entendeu? Para você fazer um amigo aqui, ou até mesmo para você chegar como na questão da fila da padaria, já é um pouco mais de um processo um pouco mais demorado. Mas volto a dizer, há empresas, grupos e grupos. A gente tem um carioca agora que está trabalhando com a gente, um pouco parecido com o Leandro, um pouco parecido com o Anderson. E, tipo assim, foi super bem acolhido, mas você vê que, se você pegar um carioca e colocar no Rio, e pegar um carioca e colocar aqui, você vai ver que tem ali algumas nuances, porque você tem que se adaptar ao contexto, entendeu? São contextos distintos e, portanto, quando a gente fala de agilidade, e até mesmo quando a gente vai dar aula de agilidade, vai dar treinamento, vai dar mentoria, dar consultoria, a gente tem que ter muito cuidado naquilo que a gente está a falar e como a gente está a falar, porque como o contexto é distinto, eu não posso pregar agilidade ou falar da agilidade de uma mesma forma que eu falaria, por exemplo, se eu estivesse falando com um público brasileiro, entendeu? São públicos distintos. É engraçado porque eu conheci a cidade do Porto, por conhecer, eu passei pela cidade do Porto, eu fui mais vezes para Lisboa. Quando você está participando de um Web Summit, alguma coisa, é um evento global, né? Então você vê o mundo ali. Então, eu não sei, eu tinha uma percepção de Lisboa um pouco menos formal. Eu tinha uma percepção de Lisboa mais global, assim. Porque eu fui em startups, eu olhei para uma Lisboa mais globalizada. Bacana essa visão sua aí, de que, na verdade, você acha que é o contrário, né? Mas aí tem uma questão importante que é, as startups, quem são as startups? É o pessoal da geração mais nova. É que a gente tem que pensar que, assim, é claro que eu não sou a conhecedora de toda a história, mas há grandes marcos aqui em Portugal que a ditadura termina em 1974. E a ditadura aqui, Portugal se fechou para ele mesmo. Então, por exemplo, não entrava Coca-Cola aqui. Só podia ser produto mesmo interno. Então, você tem que ver quem é o pessoal da geração, quem é que tem 40 anos, 30, 40, 50 anos. É o pessoal que vem pós-ditadura, entendeu? Então, é uma outra geração. É uma geração que, antes da ditadura, o pessoal, às vezes, realmente passava fome em determinados estados. Você hoje vai no talho, no açougue, por assim dizer, e você tem coelho mesmo. Eu até brinco que, assim, eu não consigo comer aquilo porque realmente é um coelho. E é um coelho lá, depenado, amarrado, e que você consegue reconhecer que aquilo ali é um coelho. Eu falo, gente, não consigo comer coelho. E eles dizem, não, a gente passou realmente muita fome, então a gente come de tudo. E é verdade, eles comem muito mais coisas do que a gente come no Brasil, entendeu? E quem é a geração pós-1975? É a geração que estava numa abertura de processo, numa abertura de cultura, numa abertura, por assim dizer, mas ainda é uma cultura mais fechada. Quem é a geração 20, 21 anos? É uma geração que já entrou no mercado de trabalho com internet, já entrou, e agora há pessoas entrando, que aqui ainda tem muitas empresas que ficaram no remoto, é uma força de trabalho
que começa a trabalhar sem nunca ter pisado num escritório físico de uma empresa. Entendeu? Legal. Quem é a força que está quem é a força de trabalho hoje que estão nas startups? São pessoas que vêm fazer intercâmbio de UK, intercâmbio, por exemplo, da Espanha, da Alemanha, de outros países. Então, já não é mais somente aquela cultura, entendeu? Então, por isso que eu falo assim, o mundo do Web Summit, das startups, é um outro mundo que coexiste com esse outro mundo mais formal, entendeu? Com esse mundo aí. Muito bacana. Eu não sei, tem bastante gente aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa com a Carla? Vamos aproveitar esse conhecimento aí. São 11 anos, Carla, é isso? De Portugal? Não, 8. 8 anos de Portugal. 8 anos de Portugal aí. Vamos aproveitar. Abre o microfone. Ângela. Eu vi que você abriu. Eu vi que a Ângela abriu o microfone, mas não estamos te ouvindo, Ângela. A Adriana, vamos lá, Adriana. Ângela, enquanto você resolve aí teu microfone, se você tiver com vontade de perguntar alguma coisa, se tiver com dificuldade, põe no chat, eu dou uma lida aqui também, tá? Diga, Adriana. Eu gostaria de saber, primeiro, boa tarde, eu gostaria de saber como que funciona o mercado em Portugal para quem está transitando de carreira e para muitos já passou da idade. Eu estou com agora 51 anos e fazendo a transição de carreira. Adriana, está bem baixinho o seu microfone. Você consegue falar um pouquinho mais perto, um pouquinho mais alto? Consigo, ver se vai melhorar. Melhorou. Eu gostaria de saber como que em Portugal é visto a parte de transição de carreira para uma pessoa que está como eu, com 51 anos de idade, nesse processo. Tenho encontrado muitas dificuldades aqui no Brasil. Então, eu queria saber como que funciona fora. É uma pergunta complicada no sentido... Mas, assim, a nível geral, o que eu vou te dizer vai depender muito da sua experiência. Então, eu sou e tenho visto que uma pessoa com uma boa experiência, com um bom currículo, tem sempre lugar no mercado. E isso para todas as culturas, etc. Agora, a questão da idade. Eu vou te dizer que eu acho que, assim, pelo menos a minha opinião e daquilo que eu tenho acompanhado e presenciado, nós temos que... E isso é real. A taxa de natalidade aqui é muito pouca. Isso quer dizer o quê? As pessoas estão a envelhecer cada vez mais. Só que, por exemplo, a idade para se reformar aqui são 66 anos. Homens e mulheres, não tem diferença, ok? Então, 66 anos é o tempo para se reformar. Para se aposentar. Que é reformar, peço desculpas. Só que, assim, tem outras questões a serem levadas em consideração, que é o mercado aqui, e estamos falando em número, em termos, o mercado aqui, nesse momento, não é tão amplo. Portanto, no Brasil você tem lá, sei lá, milhões de empresas, aqui você tem milhares de empresas, ok? Estamos falando em dimensões e escala. Em 2008, Portugal passou, de 2008 até 2013, Portugal passou por uma crise financeira imensa. A partir de 2014, Portugal começa a respirar. Para vocês terem uma ideia, de 2008 até 2014, mais ou menos, não havia dinheiro para investir internamente, porque tudo que Portugal ganhava tinha que pagar a dívida externa e N outras questões. Então, não tinha dinheiro para investir internamente. Isso significa que, a partir de 2015, eu diria que Portugal começa a respirar, que é quando vem o Web Summit, quando Portugal ganha alguns prêmios de startups, de inovação, entre outros. Nesse momento, Portugal, dentro da Europa,
começa a chamar a atenção de empresas, de investidores. Então, eu acredito que o mercado de Portugal hoje será diferente do mercado de Portugal daqui a algum tempo. Vai evoluir, vai crescer, mas isso ainda é meio futuro, entendeu? O que eu te diria hoje é, por questão de dimensão, nós temos que, volto sempre mesmo, números. Se em Brasil há milhões de empresas, aqui há milhares de empresas. Você consegue uma oportunidade ou não, vai depender muito do seu currículo e da sua experiência. E as coisas estão transitando, mudando, entendeu? Porque assim, se não mudar, temos que pensar o seguinte, a projeção é que até 2025 há 13 milhões de idosos no país. 13 milhões de idosos significa 13 milhões de pessoas que não são mão de obras ativas, que já foram aposentados. Então, assim, e aí vira uma bola de neve, né? A gente pode pensar que isso é só um dado, mas não é. Se não há mão de obra, a gente precisa trazer. Porque senão, como é que a gente consegue garantir o mercado de trabalho mais? Aí a gente tem que pensar em outras questões que quem é que vai pagar a conta dos aposentados no futuro, entendeu? Quem é que... Às vezes eu fico brincando. Gente, se não melhorar, quem é que vai pagar minha conta de aposentadoria, entendeu? E eu falo isso brincando, mas é verdade. Então, assim, como que você me perguntar, como é que está isso agora? Eu te diria assim, que nesse momento eu não tenho dados para te dizer 1 para 10, muito fácil, muito difícil, mas vai prevalecer muito quem é a Adriana? Qual é o currículo da Adriana e qual é a bagagem da Adriana? Você pode encontrar empresas que, fantástico, vão te aceitar, ou como você pode ter empresas que vão dizer, olha, eu não quero você pela sua idade, mas isso é em qualquer lugar, entendeu? Aqui não é exceção. Esse eu acho que é um problema mundial, por assim dizer, que o mundo está ficando cada vez mais velho, as pessoas, então o mundo vai ter que mudar, entendeu? Não sei se eu te respondi, Adriana. Sim, respondeu. Muito obrigada. De nada, mas isso, inclusive, é um bom tema aí para conversas significativas no futuro aí. É um bom tema. Eu percebo aqui no Brasil, Adriana, eu percebo algumas vezes. Como é que eu vou colocar? E eu não estou falando de você porque eu não te conheço, tá? Eu estou falando do que eu vejo por aí, assim, algumas pessoas que eu encontro. E aí eu não sei se o Anderson e a Débora vão concordar comigo ou vão discordar, mas, assim, eu percebo um problema na colocação, na linguagem, na forma de construir algumas coisas. E aí eu estou falando desse mundo de gestão de projeto ágil ou tradicional. Eu acho que quem viveu muito intensamente isso no passado, hoje, a hora que chega numa startup, a hora que chega numa empresa que está tentando olhar para algumas coisas de uma forma um pouco diferente, a comunicação ela não encaixa. Acho que o problema é muito mais sobre a comunicação do que se você tem um PMP ou não tem um PMP. É as pessoas entenderem que você pensa de uma forma um pouquinho diferente, que você está olhando para as coisas de uma forma um pouco diferente aqui no Brasil. Não é bem o tema hoje, mas eu fiquei intrigado com isso, assim. Débora, Anderson, bem rapidinho, vocês concordam, discordam? Concordo, é tudo sempre sobre contexto, como a gente está falando aqui, contexto e pessoas, abordagem e posicionamento. Sempre vai ser sobre isso, porque no final do dia, quem é mais novo tem que aprender a nossa linguagem. Nós que somos mais velhos também, como a Adriana, estou indo para os meus 50 anos, então a gente precisa aprender e entender a linguagem dos jovens. Hoje, quando a gente eu pego times já tive uma vez que eu falei, nossa, eu fiquei 14 anos numa empresa. O pessoal, você é louca, 14 anos na HP? Parece que a gente está falando uma atrocidade, porque o pessoal vira pipoquinha, vai pulando. E quando você vai fazer uma contratação, como quando eu vou fazer uma contratação para minha empresa, eu olho e eu fico assim, caramba, será que essa pessoa, ela ficou mudando, pulando, porque o projeto acabou? Ou o que é? Eu posso contar com essa pessoa? Eu não posso? São coisas que
a mentalidade deles tem que se ajustar, a nossa mentalidade precisa se ajustar. E no final do dia é todo mundo aprendendo sobre si, buscando entender cada geração, X, Y, Z, e todas as millennials, centennials e tudo mais, para que a gente possa adequar e seguir em frente juntos, né? Porque no final do dia nós temos que trabalhar e entregar algo comum, e que traga valor para alguém, para a vida de alguém, para uma organização. É isso. Você falou quase 50, né? Cara, tem muito aprendizado nisso daí. Que eu acho que essa geração mais nova se posiciona de uma maneira, às vezes, o que você está falando não existe mais, é velho, é descartável, e não tem vivência, então não sabe o que está falando. Por outro lado, eu acho que algumas vezes a gente também precisa se adaptar um pouco a esse mundo. Eu vou dizer assim, essa geração que nasceu na internet, ela nasceu pensando de uma outra forma, né? Essa geração chegou no trabalho agora, eles têm uma outra forma de lidar com tudo, né? A gente também precisa saber se adaptar um pouco ali. Deixa eu só falar uma coisa bem rapidinha, Leandro. Faz um teste, fala para as crianças assim, ó, faz uma ligação. Fala alô. A gente faz como? Alô? Tudo bem? Como que as crianças fazem hoje? Alô? Parece uma coisa super besta, mas já mostra a disrupção e um modo diferente de que a gente vive numa outra velocidade hoje e num outro mundo, e que todo mundo precisa adaptabilidade, flexibilidade, como sempre. Eu faria até um ajuste aí, Débora, se você me permite. Eles não falam alô. Eles falam, fala, mano, beleza? E aí? Não tem alô, é uma palavra que não está no vocabulário, não existe. Alô, hello. É verdade. Né? Oi, não oi. tem mais essa coisa aqui, né? Eles já vão. Você aperta o botãozinho ali, grava a mensagem e manda via. Eles já vão. Mensagem, né? E é isso, Leandro, também. Eles odeiam falar, a menos que esteja jogando videogame. Eles odeiam falar no ao vivo. É mensagem. É assíncrono, não é comunicação. Eu liguei para uma pessoa outro dia, a pessoa demorou para atender, ela atendeu. Eu falei que falta de educação minha, tá ligando, né? Ele começou a rir do outro lado, falou: não, pode ligar, não sei o quê. Mas, cara, fazia muito tempo que eu não ligava para alguém que não era minha mãe e minha esposa, sabe? Eu fiquei um pouco sem jeito, assim. O Adriana, deixa eu te falar uma coisa. Esse assunto me tocou, assim. A Carla falou de uma coisa que a gente tem muito boa aqui no Brasil, que são essa quantidade infinita de comunidades. A gente tem muita comunidade do PMI, muita comunidade do ágil, comunidade de produto, a gente tem comunidade para tudo quanto é gosto. Participar dessas comunidades eu acho que é muito legal, porque você começa a participar. Antes da pandemia, aqui em Campinas, né, Anderson, dava para você ir em 3 eventos por semana. Na cidade de São Paulo deve dar para você ir até de sábado à noite, deve ter comunidade rolando. Eu não sei onde que você está, Adriana, mas eu acho que participar dessas comunidades ajuda, eu acho que em muito, a pegar a coisa da linguagem. Teve uma menina que estava fazendo entrevista numa empresa, que é um cliente que eu atendo, e vez ou outra eles pedem para eu entrevistar a pessoa também. E eu falei, chama, porque ela tinha uma bagagem de estatística fantástica, uma bagagem de matemática fantástica. Para o que eles estavam procurando, ela fazia muito sentido. O que eu falei para ela é que coisas assim, ela não falava TI, ela falava informática. Sabe, pequenos detalhes, assim, que eu falei para ela, você precisa corrigir isso. Eu acho que você está tendo dificuldade por conta disso, não por causa dessa bagagem. O que aconteceu com ela? Ela fez matemática, depois ela foi fazer análise de sistema, ela fez mestrado, eu não lembro agora, não sei no que, ela tem uma baita de uma bagagem. Trabalhou em grandes empresas, aí ela foi mãe, ficou lá 8 anos isolada, e está voltando para o mercado. É a jornada dela. Só que aí a linguagem dela estava informática, ela estava usando palavras que eu falei, a gente não usa mais informática, a gente usa TI, sabe assim, muita coisa que ela estava trazendo. Aí foi a mesma que foi assim, começa a participar de comunidades, naquele momento online, ela tinha que achar comunidades online, mas começa a participar que você vai começar a pegar um traquejo, vamos dizer assim, que talvez faça sentido. Há de se respeitar, eu acho que a bagagem que existe aí, eu acho que a gente tem que respeitar essa bagagem, assim. Eu acho que ela tem que ser valorizada. Não sei se ajudamos, Adriana, mas é um pouquinho disso. Carla, já estamos aqui quase dando 5h30. Para a gente fechar,
conta para mim aqui assim, ó, se alguém está interessado em ter uma experiência fora do Brasil, sair da bolha, conhecer outras culturas, crescer e aprender, qual é o primeiro passo? Como é que a pessoa faz para... Hoje você tem possibilidade de trabalho remoto, né? Hoje a gente tem a Débora, por exemplo, trabalha com times remotos, aí, ela aqui do Brasil atende, né? 3 horas da manhã a Débora está lá falando com os indianos lá. Existem outras possibilidades também. Se alguém quer ir para a Europa, quer conhecer, como é o início dessa jornada? Como foi para ti? E até assim, o que você fez que você não faria se você fosse fazer hoje? Onde é que você errou? Que eu acho que tem muito mais lição aonde a gente erra do que onde a gente acerta, né? Onde eu não errei? Eu não li o contexto, eu não entendi o contexto. Eu peguei a mochila. Eu entrei na piscina sem analisar a piscina, entendeu? Mas aí a gente está falando o seguinte: eu tinha um objetivo primeiro, ter o objetivo na vida. Então, antes de você pegar a mochila e ir, qual é seu objetivo? Porque, assim, cada país, cada experiência vai te fornecer um resultado, vai te fornecer uma experiência. Então, você está saindo por quê? Para quê? Que experiência você quer ter? Você quer trabalhar em empresas globais, multinacionais, com projetos lucrativos, não lucrativos, de meio ambiente? Você quer sair por quê? Qual é o seu objetivo? Então, primeiro tenha isso em mente. Porque, assim, não é fácil. Entendeu? Então, o que vai te fazer você seguir em frente é o seu objetivo, o que você quer alcançar. Segundo, entenda o contexto para onde você vai. E quanto mais velho você for, mais ainda você tem que entender o contexto. Porque uma coisa foi o que eu fiz, eu peguei minha mochila e vim, sozinha, sem filho, sem ninguém, e eu tinha um porto seguro no Brasil. Então, qualquer coisa que não desse certo, eu tinha para onde voltar. Mas era a minha realidade. Né? Eu fui para fazer mestrado. Só que antes de decidir fazer o mestrado, quer dizer, no mesmo momento em que eu decidi fazer o mestrado, eu comecei a juntar dinheiro. E a minha mãe até brinca, e a minha mãe até se lembra disso. No ano que eu decidi que eu ia fazer o mestrado, eu não comprava sapato. Eu colocava cola no sapato para não gastar dinheiro. Eu não precisava, mas eu sou daquelas pessoas radicais, porque eu falei assim, eu quero viajar com tantos 1.000 euros. E, tipo, era o meu foco de vida. Eu não saía de casa, porque eu sabia que no dia X eu ia pegar o avião e eu só ia entrar naquele avião se eu tivesse X mil guardados. Determinação minha, ok? Então, foi um ano de preparação financeira, mas eu não estudei para onde eu estava indo, porque eu queria pegar a mochila e ir. Esse foi o erro que eu fiz, eu não estudei o contexto. Eu queria fazer um mestrado, e depois eu acabei ficando por outras circunstâncias muito mais pessoais do que profissionais. E aí você tem que pensar o seguinte, quem é você que vem? Você é uma pessoa completamente direcionada a profissional? Você é uma pessoa direcionada a mais família? Você quer um equilíbrio? Você gosta de carnaval? Você gosta de sol? Quem é você? Entendeu? Eu conheço pessoas que falam assim, não posso morar fora do Rio porque eu amo carnaval. Perfeito! Mas ela tem que estar consciente disso, entendeu? Porque assim, não espera você chegar em qualquer lugar que você vai ter carnaval. Depois, uma outra questão não se iluda com os salários. O mundo, como a Débora falou, todo lugar tem problema. Você tem que escolher qual problema você quer conviver. Com que problemas, com que pessoas você quer conviver. Então, muita gente diz assim, se eu estivesse morando no Brasil e trabalhando para Portugal ou para Lisboa, eu estaria ganhando muito mais. Não é verdade em todos os sentidos, não é um teorema, ok? Não é um dogma. Faça as contas, porque sim, há impostos, há comissão, entendeu? Então, tipo, não é porque você ganha, por exemplo, se você ganhar 1.000 euros na França, você tem X% de imposto. Se você ganhar 1.000 euros aqui, você tem X% de imposto. Então, assim, 1.000 euros, 5, 7 mil reais, dependendo do câmbio.
Tá bom, mas quanto é que você vai... Quanto é a tabela do IRS aqui? Pega os 1.000 euros e desconta o IRS. Pega os 1.000 euros, desconta o IVA, que é o imposto que a gente tem. Pega os 1.000 euros e desconta o IOF e vê quanto sobra na tua mão. Entendeu? Então, assim, para algumas pessoas isso pode ser um mundo perfeito, mas não é dogma, não é literal, não é transversal, entendeu? Tem muita gente que fala assim, se eu for para os Estados Unidos, ou para a Espanha, ou para o Reino Unido, então eu vou ganhar muito mais. Salários, dependendo para onde você for, não é tão alto. E eu falo assim, eu conheço pessoas no Brasil que ganham muito, muito bem salários que aqui em Portugal nunca vão ganhar, não fazendo a mesma coisa. Porque os salários são diferentes, a vida é diferente, o custo de vida é diferente. Entendeu? Então, assim, se você tem filho... a bagagem que você traz, você tem que levar em consideração outras coisas, entendeu? Todo mundo diz assim, aqui no Brasil eu pago muito imposto, mas eu não tenho saúde, transporte, não tenho educação. Também em alguns países isso também é verdade. Você também não tem educação, transporte, saúde e aquilo. Então, assim, para onde você vai, analise para onde você vai e, acima de tudo, qual é a sua expectativa? Porque, por exemplo, e aí eu vou exagerar, você, faz de conta, você mora em, sei lá, a Avenida Paulista, você tem um heliponto em casa e você quer trazer essa sua expectativa, essa vivência de vida para um outro local. Antes de você simplesmente pegar a mochila e vir, pensa assim, no outro local, essa qualidade de vida, esse status de vida é importante para você? Você está disposto a abrir mão disso ou não? Porque isso também é um fator. Você pode chegar num outro local e você pode conseguir. Como você pode chegar nesse outro local, seja qual for, e não corresponder às suas expectativas, entendeu? Tomem muito cuidado com as comunidades. É porque quando você lê, tipo, morar fora, é sempre um mundo lindo, ideal, castelo da Cinderela, né? Pega a bagagem, que seu mundo vai mudar, porque o Brasil é uma droga. Cara, faz as contas, vê para onde você vai, do que você está disposto a abrir mão e do que você não está disposto a abrir mão. Qual é o seu objetivo de vida? Porque, no final das contas, é isso que vai te fazer decidir ficar ou não, entendeu? O que é importante para você? Era Muito esse bom. meu recado. Que legal, muito bem. Aí você ganha em euro, mas você gasta em euro, né? Resumindo, né? Tem isso daí. Exatamente. Eu gosto muito de brincar que neve é linda na tela da televisão e na janela do hotel, né? A hora que você passa uma semana trabalhando ali na neve, você descobre que a neve não é um negócio tão bonito assim, né? Aquele barro, aquela coisa que fica, não vai descongelar, enfim, não é uma coisa é ir passear na neve, outra coisa é você estar ali a trabalho na neve, coisa e tal. Muito legal. Carla, foi maravilhoso o papo, acho que concluiu de uma maneira muito bacana. Portugal é um lugar que eu acho que a gente precisa conhecer, é um lugar muito legal, eu já visitei, já fui a trabalho, com foco de trabalho, né? Aproveitei, estava lá, passei também, coisa e tal, mas o viver é outra coisa, né? Viver tem que ter um planejamento diferente, tem que ter um olhar diferente. Vou agradecer demais, Carla, aí a sua disponibilidade. Agora aí já são 9h30 da noite, é isso? De uma sexta-feira, né? Então você deve estar cansada aí, querendo sextar, né? Não tem sextar aí, né? O pessoal não fala, né? Sextou? Não, né? Não. A gente precisa exportar essa cultura aí. Não tem fantástico também, pô. Não tem fantástico de domingo. Mas muito bem. Deixar a Carla sextar, então, porque já são 9h30 da noite, e descansar depois de uma jornada aí de trabalho. Carla, de coração, muito obrigado por esse papo aí. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Adorei. A quem está aqui participando ao vivo, muito obrigado aí pelas interações, pelas perguntas e tudo mais. Para você que está assistindo a gravação, assina o canal, dá seu like e acompanha as minhas redes sociais lá para você ficar sabendo aí quando é que a gente vai ter um novo encontro.
vai ser na última sexta-feira do próximo mês. Já tem uma convidada aí, mega especial aí, já fechado com ela. Ela vai trazer um assunto muito bacana, como é que é essa coisa do ágil em diferentes empresas. Então é só seguir lá nas redes sociais que você vai ficar sabendo e vai poder participar ao vivo, interagir e fazer perguntas. E é isso, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Beijinhos. Boa noite. Obrigada, Débora. Obrigada, Anderson. Beijinhos. Nada. Obrigada, Beijo. Leandro. Adorei estar aqui. Saudade de você. Beijo. Beijo. Tchau. Obrigado.